Caros amigos da editora Cleofas, tendo em vista todo o cenário político do Brasil atualmente, as eleições tão próximas, e diante de tudo aquilo que o povo tem clamado, das manifestações que aconteceram nas ruas, o povo na rua clamando por mudança, agora é a hora da mudança. É no voto que a gente muda o cenário político do Brasil. Então, professor Felipe, a gente quer trazer para o povo, para os amigos da Cleofas que nos acompanham, para o senhor, qual a opinião do senhor, qual a importância do voto hoje, em toda a situação que o Brasil vive? Como que o cidadão brasileiro tem que se comportar diante dessa eleição? Bem, Alice, realmente a gente viu ano passado muitas manifestações de rua, como eu vou te dizer, há muito tempo na minha vida eu não tinha visto. O povo saiu na rua clamando solução para os grandes problemas, falta de transporte, de educação, de saúde, de meio ambiente e principalmente saúde, né? Bom, eu vi naquela multidão de cartazes que tinha na rua, tinha um que estava até escrito assim: são tantos problemas que não cabem num cartaz. Quer dizer, então, agora chegou a hora, na eleição, de realmente começar a resolver esse problema. Porque não adianta a gente ficar só reclamando, dizendo assim: ah, está tudo ruim, não tem solução, não presta. Não adianta. A gente precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa na democracia, que é o melhor regime de governo, a própria igreja, o próprio catecismo da igreja católica, quando fala da doutrina social da igreja, fala do regime democrático. Que o que quer dizer democracia? Vem lá do grego, quer dizer demoskratem, quer dizer governo do povo. Então, o povo tem direito de escolher os seus governantes. Agora, ele tem que escolher bem. Bom, então eu queria, nessa primeira conversa com você, responder isso. Qual é a importância da política? Antes mesmo de a gente falar do voto. Porque o voto é uma consequência da política. Porque é o seguinte, Alice, o povo ficou odiando os políticos, concorda? Você vê as pesquisas que se fazem, assim, de quais são as instituições mais preferidas do povo, os políticos estão lá embaixo. É verdade. Por causa da questão de corrupção e etc. O povo ficou assim, então, desacreditado. E aí tem um perigo muito grande. Qual é o perigo? O povo querer jogar a política fora. Não pode. A política é uma coisa santa. A política é boa. Olha, eu quero até ler aqui o que os papas têm dito. Isso é uma coisa muito importante. Tá? O Papa, por exemplo, o Papa Bento XVI, recentemente, o Papa Francisco, recentemente ele falou o seguinte: olha aqui, envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Então não pode ser coisa ruim. Nós não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Temos de nos meter na política, porque a política é uma das formas mais altas de caridade, porque busca o bem comum. Olha, qual é o objetivo da política? É fazer o bem comum. Tem dois tipos de caridade. Uma caridade é a que você faz com o seu dinheiro, é seu, você dá para quem você quiser. Agora, tem uma caridade que é a caridade da nação. Eu pago imposto, você paga, todo mundo paga, e quem é que vai pegar esse dinheiro da nação e fazer caridade com ele, ou seja, fazer o bem comum? É o político, é o governante. Então, olha, por isso que o Papa fala aqui que a política é uma das formas mais altas de caridade, porque busca o bem comum. Ele fala assim, ó, os leigos cristãos devem trabalhar na política. A política está muito suja, ele fala, mas eu pergunto, está suja por quê? Papa Francisco, aí ele responde assim: porque os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico. Quer dizer, o Papa está dizendo, a culpa é nossa de cristãos que não entramos na política. Com o espírito evangélico, sal da terra. Se os bons não entram, os maus entram. Exatamente. Aí ele fala assim, ó, é a pergunta que eu faço. É fácil dizer que a culpa é dos outros, mas e eu o que faço? Isso é um dever, trabalhar para o bem comum é dever do cristão. E não é só o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI falaram a mesma coisa. Por exemplo, Bento XVI falou um dia, lá em Roma, em 2008, o seguinte, ó, reitero, olha que palavras profundas, reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral,
capacidade de julgar, né? Competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Então, fica claro que a política é importantíssima. O que não presta é a politicagem. O que não presta não é o político, é o politiqueiro. Então, essa é a primeira palavra que eu gostaria de deixar aqui. Então, nas próximas conversas, professor, você pode explicar a diferença disso, né? De saber escolher bem um político, da gente saber identificar um bom político. E o voto é a maneira que a gente tem de identificar isso. Então, na próxima pergunta, o senhor pode até nos ajudar a responder isso. Então, como que eu vou conhecer para votar bem? E como que eu voto bem? Como é que a gente vai votar bem? Vamos, Ok.